queridos, muito bem-vindos a mais um Direito e Seus Diálogos. É agora na temporada de 2024. Há alguns dias eu já vinha colocando para vocês via Instagram, via redes sociais, que em breve nós voltaríamos. Pois bem, com muita satisfação, com muito orgulho, nós estamos aqui hoje no primeiro Direito e Seus Diálogos da temporada de 2024. É um grande prazer ter novamente a tua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para estar conosco e aprender um pouquinho com os nossos convidados, que eu sempre procuro trazer convidados de uma grande capacidade técnica, profissional, para que a gente venha, então, estar conhecendo um pouquinho mais do mundo do direito e deixando um pouquinho mais do direito próximo das nossas vidas. Nesse ano, nós contamos aí com a presença de alguns colaboradores que apoiam o nosso projeto, o nosso podcast. Dentre eles, vocês vão ver que vai ficar passando aqui na nossa tela, dentre eles, Hartwig, escritório de contabilidade. Estamos numa época aqui, 7 de junho hoje, né, em que nós tivemos aí a prorrogação da entrega do imposto de renda. Então, o imposto de renda necessita de um contador, de um escritório de contabilidade. Fica aqui o nosso agradecimento e a nossa sugestão do escritório Hartwig de contabilidade. Também a loja Maria Bonita, da cidade de Canguçu, uma loja voltada à moda feminina, né, com acessórios, peças incríveis, lindas, que vão deixar qualquer mulher ainda mais bonita. E também contamos com a presença e o apoio do Dr. Diego Laranjeira, ele que é cirurgião vascular. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? Às vezes a gente fala cirurgia vascular, né? Parece uma coisa mais distante e que nos remete mais a uma certa idade, mas nós hoje que somos mulheres, que temos ainda a possibilidade de escolha, muitas vezes, de uma gestação um pouco mais tarde, nos dedicamos, a princípio, à nossa carreira, a estabilizar mais a nossa vida. Pois às vezes a gente com certeza vai precisar aí das sugestões de um cirurgião vascular para melhor lidar com a nossa gestação, né? Para quem deseja gestar, também familiares que precisem. Então nós temos também o apoio de um grande profissional nessa área, um dos poucos que nós temos na região, especialista na cirurgia vascular, na parte endovascular também. Então a gente tem esse apoio no podcast no ano de 2024 e a gente fica muito contente e muito feliz. Retomando também aqui no nosso estúdio de sempre, o Topcast, com acolhimento e com um trabalho excepcional do Vicente e do Eduardo. Estamos de volta, com muito prazer. E nós vamos tratar, então, de algo que desde a primeira edição do Direito e Seus Diálogos, ele sempre esteve em mente para que nós pudéssemos conversar a respeito disso. Tanto para nós, advogados, quanto para estudantes de direito, quanto para aqueles que desejam seguir a profissão da advocacia, ou a população em geral, né? Nós temos uma atividade que ela acontece muito naturalmente nas nossas vidas, mas que ela vem sendo mais enfatizada, ganhando uma maior ênfase nos últimos anos, acredito eu, que são as atividades extrajudiciais. Até porque nós temos, e não é novidade para ninguém, nós temos um judiciário que está sobrecarregado. Nós temos um alto índice de judicialização das questões que envolvem, né, o nosso cotidiano, e acaba com que o nosso judiciário perca a sua celeridade e acabe com que os processos e a resolução das lides se torne mais morosa, né, demore mais a se chegar numa resolução, né, uma solução efetiva para as partes. No entanto, quando nós estudamos direito, quando nós estamos lá na faculdade,
não temos ainda um contato tão direto com essas atividades extrajudiciais. E pela minha própria vivência, eu saí da minha graduação e eu muito pouco sabia das possibilidades extrajudiciais que nós tínhamos, e a gente tem que procurar aprender, né, muitas vezes recorrendo a servidores de tabelionatos para que nos auxiliem e que a gente possa resolver, então, a questão dos nossos clientes de uma forma mais rápida e mais efetiva. Por isso, no dia de hoje, eu recebo a tabeliã do cartório Pelotas, a querida Ângela Moser Dallagnol. Seja muito bem-vinda. Desde já te agradeço assim pela maneira como tu me recebeu no cartório Pelotas, de uma forma muito cordial, muito receptiva, muito aberta ao diálogo. Acho que isso é extremamente importante nos dias em que nós vivemos, né? Conseguirmos ter esse trânsito de dialogar, tanto, né, de um lado profissional quanto de outro. Então, eu te agradeço pela maneira como tu me recebeu e por ter aceitado de tão bom grado estar hoje aqui comigo, para que a gente possa falar um pouquinho, então, dos serviços que a gente pode ter fora da esfera judicial, no extrajudicial. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui, é um prazer participar do direito em seus diálogos. Quando você me trouxe a ideia, eu achei muito, muito interessante, porque nada como a gente desmistificar o direito, a gente conseguir trazer facilidades, trazer explicações, seja para os profissionais do direito, seja para os advogados, seja para a população em geral, no que a gente pode ajudar, no que a gente pode melhor servir, né? Então, eu faço muito grado, né? Estou muito feliz do seu convite e espero poder agregar, né? Estou à disposição sua, estou à disposição de quem tiver eventuais dúvidas, né? No que a gente puder ajudar, no que a gente puder servir, a gente está à disposição. Que bom, eu agradeço muito. Ângela, eu gostaria que, inicialmente, para que nós pudéssemos situar quem nos acompanha e conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, eu gostaria, tu já me pincelou, eu já sei algumas coisinhas, que além da tua atividade extrajudicial hoje como tabeliã, mas também tu já teve a tua experiência dentro do judiciário, né? Sim. Então eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho dentro da tua formação, né, para quem está nos acompanhando. Então, eu trabalhei 12 anos no Poder Judiciário de Santa Catarina, né? Eu era assessora de gabinete em Gaspar, trabalhava numa vara né? A gente brincava que era de X tudo, que era uma vara civil, com competência também para fazenda, com competência para infância e juventude. Então, foram 12 anos de muito trabalho no judiciário catarinense. Assim como você também não tive o extrajudicial nas faculdades, né? Não é uma cadeira que é apresentada. Na época, eu resolvi voltar para concursos e surgiu aquele espaço dos 3 anos que você precisava para fazer para a magistratura. Sim. Nesse meio tempo, surgiu o concurso do extrajudicial e eu resolvi começar a estudar e me apaixonei pela matéria. Então, eu saí do judiciário catarinense para o extrajudicial catarinense. Fui oficial de registro civil lá também de 2015 até no ano passado, quando então eu parti, né, e vim para o Rio Grande do Sul, onde eu fui muito bem recebida e assumi o 3º tabelionato de notas de Pelotas, que agora a gente chama carinhosamente de Cartório Pelotas. Que bom, é um prazer te receber Obrigada. Aqui. Ângela, eu gostaria então que primeiro nós começássemos por uma diferenciação entre as nossas serventias extrajudiciais, né? Gostaria que tu nos colocasse quais são as serventias extrajudiciais que nós temos e, rapidamente, qual a função de cada uma. Aqui cada uma delas se atém, a que causas, né, cada uma delas se atém. Sim, a população em geral acredita que cartório é uma coisa só, quando você fala em cartório. Exatamente. Né, que seria o sinônimo das serventias extrajudiciais. Mas nós temos várias serventias com especialidades diferentes.
Nós temos o ofício, é melhor assim dizer, o ofício de registro civil de pessoas naturais, onde são feitos os nascimentos, os casamentos, são registrados os óbitos, né, interdições de pessoas, emancipações. Então, esse é no cartório de registro civil, ou no ofício de registro civil de pessoas naturais, porque nós também temos o ofício de registro civil de pessoas jurídicas, né, que são aquelas pessoas jurídicas que são não empresariais. Então, as pessoas jurídicas empresariais, elas são registradas na Junta Comercial do Estado. As pessoas jurídicas não empresariais, elas são registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que são as associações, são as fundações, são as organizações religiosas, os partidos políticos. Então, essas entidades que não têm fins lucrativos, elas são todas registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Temos o cartório ou ofício de registro de imóveis. Então, esse é o afeto às questões imobiliárias. Mas não apenas isso. Eles têm algumas atribuições que a lei trouxe para o registro de imóveis, independente de existir um imóvel ou não. Por exemplo, eles registram o pacto antinupcial. Eles registram alguns outros tipos de contrato que não necessariamente estão vinculados a um imóvel, né? Que a gente diz que são atribuições do livro 3. Mas, em regra, a grande atribuição do ofício de registro de imóveis são de cunho imobiliário. Matrículas, transcrições, hipoteca, compra e venda, eles fazem o registro dessa transmissão de propriedade. Nós temos o ofício de registro de títulos e documentos. Esse é um dos cartórios que as pessoas menos conhecem, né? Então, em regra, no ofício de registro de títulos e documentos, você vai registrar contratos para garantir o cumprimento dessas obrigações, parceria rural. É lá onde você faz a notificação extrajudicial. Você vai registrar a notificação e ela vai ser encaminhada na tentativa de fazer uma cobrança, por vezes, né, de provar o inadimplemento de uma obrigação. Esse é um dos cartórios, por vezes, mais desconhecidos. Então, nós temos esses tipos de cartório de registro. Tá? E daí nós depois podemos falar de 2 tipos de cartório, que são tabelionatos. Então, nós temos os tabelionatos de notas e os tabelionatos de protesto. O tabelionato de protesto é aquele para que você leva uma dívida inadimplida na finalidade de você tentar cobrar essa pessoa, né? Você leva para fins de protesto, ela é notificada, não paga em 3 dias, o seu nome vai ser protestado e negativado. Então, esse já é mais comum. E o tabelionato de notas, onde a atribuição do tabelionato de notas, em regra, ela é de meio, né? É onde se faz escrituras públicas, procuração pública, testamento, reconhecimento de firma, autenticação. Mas, em regra, por que a gente fala de meio? Porque a escritura pública de compra e venda, em si, ela não transfere a propriedade. Você deve levar a escritura no registro de imóveis para transferir a propriedade. A escritura pública de emancipação, ela não emancipa, né, o adolescente. Você vai ter que pegar a escritura pública de emancipação e levar no ofício de registro civil para ser registrada. O pacto antinupcial você vai levar para se perfectibilizar com o casamento. Então, em regra, os atos são de meio. Então, você faz toda uma solenidade, um ato seguindo os ditames legais, mas é para que você chegue a um fim, né? Então, essa seria a diferença das serventias, né? Espero ter elucidado um pouco. Sim, com certeza. E eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de quanta coisa, né? Quantos negócios podem se estabelecer fora do âmbito judicial. Tem muita coisa no extrajudicial. E eu acho que é importante salientar também que não necessariamente todas as comarcas, municípios, né, têm todas essas serventias. Né? Muitas vezes não tem, e aí acaba acontecendo que vai para às vezes um outro tabelionato acaba abraçando aquela... A Lei 6.015, né, que trata dos serviços extrajudiciais em regra, ela determina que todo município tem que ter um cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, nos mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil, cada um deles vai ter um cartório de registro civil.
Com relação aos outros serviços, em regra, eles são por comarca. Então, assim, nós temos nem 50% do Brasil são sede de comarca. Dá 48% dos municípios são sede de comarca. Então, na sede das comarcas, aí você vai ter todas as atribuições. Então, por vezes, quando uma comarca ela abarca mais de um município, por exemplo, o registro de imóveis aqui de Pelotas, ele acaba abrangendo Capão do Leão, ele abrange outros municípios, né, da região que não necessariamente apenas Pelotas, porque a comarca ela é mais abrangente, né, do que apenas a sede daquele município. Então, o registro civil de pessoas naturais, é lá onde você faz nascimento, casamento e óbito, você vai ter em todos os municípios. Essa é a determinação legislativa, né? Agora, as outras atribuições não necessariamente. Sim. Vocês podem observar que tanto eu quanto a Ângela, nós estamos aqui a pasta da Ângela bem mais robusta que a minha. Porque eu fico mais de mediadora, porque eu aqui estou para um aprendizado, tanto quanto quem nos assiste. Então, a pasta da Ângela é mais robusta porque ela tem mais informações ali. Nós queremos abstrair o máximo do conhecimento dela. E eu estou aqui com uns quantos apontamentos, porque a gente tem bastante tema para falar no extrajudicial. Então, nós vamos começar pelo primeiro ponto, né? Reforçando, eu acho que é importante que a gente coloque, né, Ângela, que o trabalho extrajudicial, ele de maneira nenhuma se opõe ao trabalho judicial. Na verdade, são questões que se complementam, porque na verdade à medida que nós conseguimos resolver uma demanda de forma extrajudicial, nós fazemos com que ela não chegue no judiciário, né, e não aumente a demanda do judiciário, que não consegue dar a solução imediata para a comunidade. Então, automaticamente a gente alivia o judiciário e também faz com que a comunidade tenha uma prestação de serviço mais rápida. Então, é mais um caminho a ser seguido. É como se nós tivéssemos mais um braço, né? Isso mesmo, então, é um braço do Poder Judiciário. Exatamente. Porque, às vezes, também, quando a gente se fala, né, do extrajudicial, parece que o advogado não vai ter atividade. E muito pelo contrário. É muito mais eficaz, seus honorários vêm muito mais rápido, você consegue apresentar um serviço com muito mais celeridade e, por vezes, por que não dizer, às vezes, com mais qualidade. Exatamente. Né, para o seu usuário. Exatamente. E principalmente para quem está iniciando a carreira, né, que às vezes a gente fica naquela ansiedade de ver um retorno financeiro, justamente como tu mencionaste. O extrajudicial, ele se mostra um caminho bem mais rápido, tanto de oferecer o serviço para o cliente, quanto de nós também termos o nosso retorno financeiro, porque a gente consegue resolver de forma mais rápida. Então, são serviços complementares. Sim, o Poder Judiciário, ele é quem regulamenta e fiscaliza o extrajudicial. Então, desde o concurso, a nomeação, a delegação, quem regulamenta e quem fiscaliza a atribuição do extrajudicial é o Poder Judiciário. Nós somos um parceiro. O delegatário, ele não é funcionário público, né? É um agente privado, é um profissional do direito que passou num concurso público e recebeu uma delegação. Mas nós somos parceiros, né? E por isso, na verdade, o extrajudicial ele está ganhando corpo cada dia mais em virtude do inchaço do Poder Judiciário. A gente até estava conversando um pouquinho antes. No dia 28 de maio, saíram os números do Judiciário do ano de 2023 e mostrou que no ano de 2023 encerrou com 84 milhões de processos em trâmite no Poder Judiciário. Então, se a gente levar em consideração uma população adulta em média de 150, 160 milhões no Brasil, a cada 2 pessoas uma está litigando. Então, é um índice muito grande, que não tem como, é humanamente impossível o judiciário conseguir. E o tempo médio do processo foi divulgado que é pelo menos 4 anos
para você conseguir não só a sentença, porque a sentença você às vezes só vai botar no quadro, você conseguir de fato efetivar aquele direito que está sendo, né, pleiteado. Então, o que se buscou? Né? A desjudicialização. Aonde não tem lide, aonde não tem briga, aonde existe um acordo, existe consenso, as partes são capazes de dispor sobre o seu direito, né? Por que não tirar esses processos que por vezes eram de, né, procedimento voluntário e trazer para o extrajudicial? Né? Então, surgiu como uma porta, né, como uma parceria que vem dando bastante frutos. Sim. Então, nós vamos começar, não vamos conseguir, certamente, abranger todos os temas, mas nós selecionamos alguns dos mais importantes, que nós entendemos mais importantes e mais recorrentes de trazerem dúvidas, e algumas coisas que são novidades e que eu acredito que grande parte da nossa comunidade não tenha conhecimento. Então, nós vamos começar tratando da desjudicialização com base na Lei 11.441 de 2007. Uma lei, né, que nós estávamos conversando, ela abrange questões do divórcio, inventário, da usucapião e da adjudicação compulsória. Né? Então, vamos começar pelo divórcio? Vamos começar pelo divórcio. A Lei 11.441 de 2007, na verdade, ela vai trazer o divórcio. Isso, né? me equivoquei. O divórcio, a separação, o inventário e a reconciliação. Exatamente. Isso, né? Ela foi a primeira, digamos, a que abriu as portas para a desjudicialização, né? No começo, com bastante resistência, inclusive por parte, né, dos profissionais do direito, que viram agora, depois de mais de 10 anos, que ela só veio para dar certo. E ela foi confirmada depois com o CPC de 2015, então hoje não se tem mais dúvidas quanto à praticidade dela. Então, um divórcio no extrajudicial, basta que as partes não podem ter filhos menores. Não é que não pode ter filhos menores. Se os fatores correspondentes às crianças, aos adolescentes, seja a guarda, seja os alimentos, as visitas, se essa situação estiver definida em juízo, digamos, se você tiver uma ação separada, né, o divórcio pode ser feito direto no cartório, desde que essas situações elas estejam definidas judicialmente. Por quê? Porque compete ao judiciário, ao Ministério Público, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se tiver definido guarda, alimentos, visita, judicialmente, a gente pode fazer o divórcio extrajudicial. Sabe? E, Ângela, me perguntam muito, eu acho que é uma dúvida que paira para as pessoas, porque dizem assim, tá, tudo bem, dá para fazer sem judicializar, mas eu já vou sair divorciada? Você vai sair com uma escritura de divórcio, né? Então, a escritura de divórcio, ela tem que ser levada lá no cartório de registro civil, aonde você casou, não necessariamente onde você casou, porque às vezes você casou em Santa Catarina e você hoje está morando aqui em Pelotas. E você fez a escritura aqui, porque você pode fazer a escritura de divórcio em qualquer tabelionato de sua preferência, né? Desde que, né, não for eletrônico, que tem algumas competências definidas. Mas você leva em qualquer cartório de registro civil. Não precisa ser necessariamente no que você casou. E esse cartório de registro civil, se não for o que você casou, ele é o responsável por encaminhar para o cartório que você casou esse documento. Então, vai ser averbado lá no seu registro de casamento que houve o divórcio, lá no registro de casamento de Santa Catarina, que houve um divórcio em Pelotas. Né? Então, fica uma averbaçãozinha ali na certidão de casamento. E é anotado no seu nascimento também. Isso é uma curiosidade que as pessoas não sabem. Não sabe? Não. Porque, assim, muita gente, quando eu era oficial de registro civil, dizia, tá, mas agora eu casei, eu não tenho mais certidão de nascimento, né? Não existe. Não, o seu registro de nascimento vai estar lá e, na verdade, ele vai ter o prontuário de toda a sua vida. Então, assim, imagina um registro de nascimento, a pessoa emancipou, depois casou, divorciou, casou de novo, enviuvou, casou. Vai ter todos os seus casamentos, vai ter todos os seus divórcios. Se você quiser ter um extrato da sua vida,
peça a sua certidão de Na nascimento. certidão de Todos nascimento. os seus atos da vida civil estarão lá. Eles são anotados. É uma questão que eu acho que a maioria Imagina das do pessoas... Fábio Júnior, deve ser. Né? Mas eu tive olhando uma notícia que ele está, acho que há 11 anos casado com a mesma esposa. Então até tá Já tá. Ai, brincadeira à Já parte. sossegou. Já sossegou. Mas uma questão interessante, Ângela, que tu mencionaste, que esta averbação de divórcio pode ser levada a conhecimento do registro de qualquer cidade, que ela vai informar para o local onde foi o casamento. Isso, porque hoje os registros civis, eles são integrados por uma central, a gente chama Central de Registro Civil, né? O site é registrocivil.org.br. Então, eles são todos interligados. Então, se você levar aqui em Pelotas, através da CRC, Pelotas consegue encaminhar para o registro onde você casou. Uhum. Entende? E aí... Da mesma forma, todos os outros atos de registro civil, a emancipação, todos os atos que você precisa averbar e comunicar, você consegue fazer hoje praticamente em qualquer cartório de registro civil. E o casamento também pode ser ou necessariamente tem que ser no local de nascimento dos cônjuges? Não precisa ser no de nascimento, não. O casamento ele deve ser realizado no local de domicílio de um dos cônjuges. Uhum. Então, assim, um mora em Pelotas, o outro mora em Canguçu, por exemplo. Vocês podem escolher onde desejam casar. Pode ser em Canguçu ou em Pelotas. Né? Na verdade, nem é casar, é se habilitar. Você tem que se habilitar aonde você reside. Casar, daí você pode casar em qualquer lugar do país. Porque depois que você se habilitou, você recebe uma certidão. E com essa certidão, você pode... eu quero casar em Salvador. Né? Você vai pegar essa certidão e você pode casar em Salvador, você pode casar onde você quiser. No registro civil. Em qualquer cartório de pessoas registro naturais. civil. Mas, assim, se habilitar para fins de casamento tem que ser no cartório de domicílio de um dos noivos. Uhum. Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho melhor o que é esta habilitação. Na prática, é aquele momento ali em que se leva os documentos até o cartório, em que se leva uma testemunha para cada um dos noivos. É essa a parte da habilitação? Isso é se habilitar para casamento. Uhum. Então, assim, você vai levar certidões atualizadas do Estado Civil. Por que atualizadas? Porque hoje é muito rápido para você casar. Né? A gente até, na época onde a gente fazia em 30 dias, hoje você consegue casar em 5, a gente está quase em Las Vegas, né? Então, como é que você vai comprovar que você não tem nenhum impedimento para casar? Que você é solteira, que você é divorciada ou que você é viúva? Você tem que apresentar uma certidão atualizada. Então, às vezes as pessoas reclamam, mas é o mínimo de segurança, né? Por quê? Porque é bigamia você casar 2 vezes, né? Porque você precisa ter um mínimo de elementos. Então, você vai apresentar a prova do seu estado civil atual, você vai comprovar o seu domicílio para verificar a competência, né? E você vai levar 2 testemunhas que vão atestar também que você não tem impedimento para casar. Em regra, são esses os documentos que você faz para fins de habilitação de casamento, onde é apurado que não tem nenhum impedimento, e daí depois se agenda, se você for fazer no mesmo local. Então, logo, ainda temos os proclamas, aquela história de fale agora ou cale-se para sempre, ainda existe, né? Apesar de ninguém nunca ver, né, o programa, onde é que come, onde é que vive, né? Porque você já viu um proclamas? Só aquele que está fixado lá no cartório, que ninguém passa e ninguém vê, mas ainda existe. Então, passados esses prazos, né, de manifestação de algum impedimento, a gente já pode agendar e realizar o casamento. Eu acho bem interessante a gente salientar essa questão, porque eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento de que tanto o casamento, quanto união estável, quanto o divórcio, eles são negócios jurídicos e que eles implicam, sim, em vários fatores da nossa vida. Quando se casa, né, são várias questões da nossa vida civil que passam a ser divididas de fato. Ou seja em questão de patrimônio, seja em questão de se desfazer do patrimônio, né, questão relativa a filhos, tudo isso abrange dentro desse ato casamento, ato união estável, né? Às vezes parece que assim, não, vai casar,
mas é um negócio É algo jurídico. que é muito importante, traz diversas consequências. Então, assim, é um ato que tem que ser muito Porque bem pensado. ainda existe muita confusão e a gente ouve muito as pessoas falando, né? Trazendo um pouco assim para o dia a dia da realidade enquanto advogada, né? As pessoas dizem assim, bom, eu vou vender tal coisa, é minha. Opa, só um pouquinho. Você precisa da anuência, né? Tu adquiriu após o casamento, qual é o teu regime de comunhão, de regime de bens? Então, tu não vai poder vender sem anuência, né, do teu cônjuge. Ah, eu vou me habilitar lá no inventário. Ok, o teu estado civil vai ter que aparecer. E se tu é casado ou tem uma união estável, o teu cônjuge talvez tenha que assinar junto, né? Então, são essas coisas que às vezes as pessoas não conseguem entender. Não, mas é meu, né? Não, para que seja só seu, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente vai chegar mais adiante, mas em princípio, como se adota a regra geral da comunhão parcial de bens, não é mais assim. Então, é um negócio jurídico extremamente sério, né? E tanto que na hora, né, lá na hora que o juiz de paz está celebrando ali, a brincadeira, pessoal, vou brincar com o noivo, vou brincar com a noiva e vou dizer que não. Você vai suspender. Vai suspender. E não pode acontecer no mesmo dia. Não pode acontecer no mesmo dia sem intervalo de 24 horas. Isso mesmo. Né? Então, tem coisas que a gente tem que falar, porque realmente são sérias. Né? Sim, se um dos noivos mostrar qualquer tipo de hesitação ou disser não, mesmo que seja, era brincadeira, né? É obrigada a parar a celebração e você só pode reagendar a partir do dia seguinte. Então, assim, não é admitido, é um momento muito sério, é uma resposta que tem que estar muito convicto, né? Você deseja se casar, você aceita como sim. Então, assim, sem brincadeira, sem hesitação, tem que ser uma resposta firme, consciente de que você está assumindo aquele compromisso, porque, como você disse, tem uma série de consequências, né? Não sei se a gente vai falar agora do pacto, mas o pacto antinupcial é uma das formas da gente tentar ajustar. A gente fala em pacto de amor, muitas vezes, né? Em ajustar esses pontos, né, entre o casal. Isso, eu acho que nós vamos entrar agora numa questão já puxando o pacto antinupcial, que acho que também é uma novidade para muitas pessoas, mas nós falamos do divórcio, né? Consequência, inevitavelmente, falamos do casamento, mas nós temos também algo paralelo ao casamento, né, que é a regulamentação daquela questão que muitas pessoas, por um longo período, ou até por um pequeno período, vivem como se casados fossem, né? Constituem família, dividem o ânimo de estarem juntos, né? Mas não tem oficializado um casamento. Então, surgiu o Instituto da União Estável, né? Que a união estável também, em regra, segue o mesmo regime da comunhão parcial de bens, explicando, a grosso modo, para quem nos assiste, a comunhão parcial de bens é aquele regime em que aquilo que era de cada um, né, dos nubentes ali antes do casamento não se comunica num caso de divórcio. Porém, aquilo tudo que foi adquirido na constância do casamento, exceto provenientes de herança, aí sim eles se dividem na questão do divórcio. Então, a união estável, ela adota este mesmo regime. E aí a gente encontra, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não vou casar, ou eu não vou oficializar uma união estável. E eu gostaria que tu nos explicasse a união estável e a importância da união estável. O que ela pode trazer como elementos facilitadores para outras questões que possam acontecer futuramente. Porque o Instituto da União Estável, ele é importante para quem queira ter esse convívio com ânimo de construir família. Então, a união estável, né, ela está prevista já na nossa Constituição e ela é uma situação de fato.
uma situação de fato onde duas pessoas, né, podem, mesmo sexo, de sexos diferentes, resolvem se unir para constituir família. Tem prazo? Não, não tem. O que precisa é que seja exteriorizada essa vontade, né, Seja tornada pública. pública, e com esse objetivo de constituir família. É obrigatório você fazer uma escritura pública de união estável ou um termo direto no registro civil de união estável? Não, não é obrigatório. Mas a união estável, hoje, se você fizer uma escritura pública de união estável, você pode estabelecer um regime de bens diverso da comunhão parcial de bens. Então, na união estável, por escritura pública ou por termo no registro civil, você pode escolher um dos outros regimes, né, seja da comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestros, ou ainda um regime híbrido. Você pode mudar o seu sobrenome. Então, assim, qualquer dos companheiros, qualquer dos conviventes pode adotar o sobrenome do outro. Na união estável também. O pessoal acreditava que apenas no casamento poderia ser feita essa adoção. Não, na união estável também pode. O único senão é que para você dar efetividade nessa alteração de nome, você precisa levar essa escritura de união estável lá no registro civil para ser registrada no livro E. Por quê? O registro no livro E da escritura da união estável não é obrigatório, ele é facultativo. Mas a gente sugere para gerar efeitos perante terceiros. Então, se você adotou um regime de bens que não é o da comunhão parcial, para que você possa dar publicidade, para gerar efeitos perante terceiros, você deve levar essa escritura de união estável lá no registro civil. Então, eles vão fazer o registro no livro E. É no registro civil do domicílio dos companheiros. Não é da onde nasceram, não era onde o último casamento, é no registro civil aonde eles residem. Tá? E esse registro civil, ele vai comunicar para o seu nascimento, vai comunicar para eventual casamento anterior, que houve a mudança do nome. Então, com essa sua certidão, olha só, você vai apresentar para mudar o seu nome num documento, por exemplo, uma certidão de casamento com averbação de divórcio, com uma anotação de que você vive união estável com o fulano de tal e que passou a adotar o sobrenome tal. Então, não é com a escritura da união estável que você vai mudar o seu nome na sua carteira de identidade. Vai ser com aquela certidão que vai estar, por exemplo, de casamento, com uma averbação de divórcio, com uma anotação de uma união estável com fulano de tal, onde você passou a adotar o nome tal. E essa anotação na certidão, por exemplo, foi feita uma escritura de união estável. Uhum. Esta anotação da união estável lá no registro civil, ela é necessária só quando há troca de nome ou não? Não, a gente sugere, porque é assim, a anotação ela é uma consequência do registro. Uhum. Então, assim, você leva a escritura da união estável no cartório de registro civil, onde eles vão fazer um registro no livro E. O que é o livro E? É um livro de atos especiais, tá? Que tem sempre no primeiro cartório de registro civil da comarca. Por exemplo, aqui em Pelotas, nós temos 3 comarcas que têm registro civil, né? É sempre no primeiro. Então, assim, nos municípios maiores que tem mais de uma, sempre você vai no primeiro. Ele é o único que tem um livro de registros especiais. Então, você vai no primeiro cartório de registro civil da sua comarca e lá vai ser registrado no livro E. Esse oficial de registro civil, ele tem a obrigação de comunicar esse registro para os seus atos anteriores. Então, se você já casou 2 vezes, ele vai comunicar para os seus 2 casamentos e para o seu nascimento. Uhum. E se a união estável já foi feita há um período, pode-se fazer essa anotação a qualquer tempo? Pode fazer a qualquer tempo. Não tem prazo para esses fins de registro. Mas ela retroage nos seus efeitos? Por exemplo, se foi uma união estável de 2021 e recém agora foi levada para anotação das informações da pessoa lá no cartório de registro civil. Ela retroage a data do ato notarial. Por exemplo, assim, se você vai fazer hoje uma escritura pública de união estável, mas você já está há 10 anos em união estável, você vai poder declarar ali na escritura de união estável, a gente já convive há 10 anos, mas a gente quer o regime da comunhão universal de bens. Esse regime vai valer dali para frente. A gente não tem como dar efeitos retroativos para o ato antes. Tipo, esses 10 anos vão ser pela comunhão parcial de bens. Sim. A partir dali, daquele ato,
que vai passar a valer esses efeitos. Enquanto não registrada, apenas interpartes. A partir do momento que levou para o registro no livro E, você vai poder gerar efeito perante terceiros. Então, sim, é a partir do momento, por exemplo, se eu fiz a união estável em 2021, foi feita a escritura em 2021, mas eu só coloquei no registro em 2024, fica valendo a partir de 2021. Sim. Se já havia união estável antes da Aí é o regime da escritura, comunhão parcial. aí não. Isso, tá? Que aquele período vai ser regido pelo da comunhão parcial de bens. Sim. Eu acho uma coisa também interessante de a gente esclarecer para as pessoas que a união estável não necessita de uma moradia em comum. Não necessita. Né? Tanto, né, os companheiros, eles não necessitam estar morando na mesma casa. Eles podem morar em casas diferentes, que mesmo assim pode ser considerado união estável. E eu sempre ressalto quando chegam essas dúvidas, porque quando que ocorre o problema? Quando o namoro está ali, entre namoro e o problema ocorre quando alguma coisa não dá certo, né? E aí a gente acaba percebendo que o príncipe não era tão príncipe, né? Que a princesa não era tão princesa, que o relacionamento não era bem assim. Aí dá o problema. E aí as pessoas chegam no advogado dizendo assim, mas eu nunca casei. Ok, mas a gente nunca casou, mas temos filho. Bom, tu tens, então, que fazer um reconhecimento de união estável, uma dissolução de união estável, se há alguma coisa para dividir. Bom, a gente nunca casou, mas a gente tem uma casa. Bom, e aí? Então, a gente vai ter que fazer um reconhecimento de união estável, fazer a dissolução dessa união estável, e aí dividir bens, e aí definir guarda dos filhos, definir alimentos para os filhos, definir alimentos entre cônjuges, né? Então, eu posso fazer claro, um parênteses aqui? A união estável, assim como no casamento, você não precisa do advogado para fazer a união estável, assim como você não precisa do advogado para casar. Sim. Mas para fazer o divórcio e para fazer a dissolução, você precisa de advogado. Agora, para você fazer a dissolução da união estável extrajudicial, direto, né, no tabelionato de notas, você não precisa fazer a constituição dela antes. Você pode fazer direto a dissolução. Exato. Né, por meio de advogado sempre. Sim, no extrajudicial não tem essa necessidade. No judicial a gente tem que fazer o reconhecimento. Eu sempre digo assim para os meus clientes que é mais fácil quando a gente tem uma data certa de começo, né? Então, por isso, fazer uma escritura de união estável ou fazer o casamento, ela facilita para que a gente consiga ter uma delimitação de data. Senão, o restante a gente tem que fazer prova. Sim, você tem um termo inicial. Mesmo assim, a união estável ela é uma situação fática. Então, assim, muita gente me questionava, depois para o INSS, se um dos dois falecer, né, só a escritura basta? Não basta. Porque, assim, hoje você pode estar vivendo em união estável, amanhã você pode não estar. Então, o INSS não costuma aceitar apenas a escritura da união estável. Ele costuma pedir outros meios de prova que corroborem que, naquele momento do óbito, aquela situação de fato ainda existia. Exatamente. Né? Então, é a grande diferença entre o casamento. Porque o casamento é uma coisa que você perdura no tempo. Enquanto você não é dissolvido, a certidão de casamento prova que você é casado. Agora, a escritura da união estável, com o passar do tempo, não necessariamente comprova que você ainda está em união estável. Isso. Você geralmente tem que corroborar outros meios de prova para provar que aquela comunhão ainda existia. Exatamente. Isso é muito importante que tu destacou, porque a gente fica numa situação que muitas vezes, assim, bom, a união estável, ela em regra segue o regime da comunhão parcial de bens, ok? Não, união estável é a mesma coisa que casamento. Não é, né? Porque aí justamente a gente vai ter estas questões. Sim. Por exemplo, quando tu tens uma união estável, uma escritura de união estável de 10 anos atrás, e um dos companheiros falece, tu não consegue, somente com aquela escritura de união estável, requerer o benefício o benefício previdenciário de pensão por morte. Sim. Por quê? Tu tens que comprovar que, pelo menos nos últimos 2 anos, eles permaneciam em união estável.
Então, ela é mais uma situação de fato. E para outras questões também que a gente vê acontecer, plano de saúde. Plano de saúde geralmente também pede mais comprovação com relação a só a escritura de união estável. Quando é o casamento, né, que se perdura no tempo, sem que haja o divórcio, ele ainda permanece, se torna mais simples, porque só com a certidão de casamento tu já consegue encaminhar todas essas questões. Sim. Então, isso é bastante importante que se coloque, porque às vezes se faz essa confusão e as pessoas acham que não, mas É a mesma coisa. é a Não, mesma não é. coisa, não é a mesma coisa. Bom, vamos então, Ângela, falamos da união estável, do casamento, do divórcio. Nós temos a possibilidade, quando nós falamos no Instituto do Casamento, e como já se falou aqui que ele é um negócio jurídico e que envolve várias questões da nossa vida, nós temos a definição do regime de casamento em que os cônjuges querem viver o seu matrimônio. Então, nós temos aí a separação total de bens, nós temos a comunhão parcial de bens, que é a que é adotada em regra, temos a participação final nos aquestos, que essa eu acho que pouquíssimo é falado e a maioria de nós não tem muitas informações a respeito dela. Mas nós temos também a possibilidade de adotar regimes híbridos, como tu já mencionaste. E aí nós vamos ter lá uma ferramenta que ela vem sendo propagada, mas que eu acredito também que ainda deva se entender mais a respeito dela, que é o pacto antinupcial. Ângela, o que é o pacto antinupcial? Quando que ele cabe? E o que eu posso estipular nesse pacto antinupcial? Então, a gente, como eu disse para ti, né? A gente fala em pacto de amor, né? Porque naquele momento do pacto é só love. Exato. Né? Só love. Então, o pacto antinupcial, ele é um contrato entre aquelas duas pessoas que estão pleiteando um casamento, que podem ser do mesmo sexo, que podem ser de sexo diferente. Hoje a gente não tem mais esse tipo de distinção, que já deu, né? O que tinha para dar. Onde elas estabelecem o regime de bens que vai regulamentar o seu casamento. O pacto antinupcial, ele pode trazer normas de cunho patrimonial e normas de cunho existencial. Vamos falar primeiro do patrimonial, que é esses regimes que tu estavas falando, que é o da comunhão parcial. O Código Civil, ele traz 4. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos. Né? E a gente ainda tem a separação obrigatória. Então, a comunhão parcial de bens, ele é o regime legal ou supletivo. Então, na dúvida, é comunhão parcial de bens. Ninguém definiu nada? Comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? O que cada um dos nubentes tinha antes, continua sendo seu. O que foi adquirido após o casamento é dividido igualmente entre eles, salvo algumas exceções, como doação, como herança, né? O que um dos cônjuges recebeu como doação ou como herança. Se eles não quiserem, se os noivos não desejarem que o seu casamento seja guiado, direcionado com base nesse regime, eles podem fazer um pacto antinupcial e escolher um outro regime. Então, eles podem escolher o da comunhão universal de bens, onde é aquele que tudo vem para o casamento. O que cada um tinha antes do casamento, o que foi adquirido ao longo do casamento. A gente brinca que vem tudo para o bolo comum e depois de fato, tudo que é teu é meu. Bens e dívidas. Também. Né? Você traz tudo para a conversa. Né? E temos a separação total de bens, onde cada um continua administrando e sendo proprietário daquilo, seja o que tem antes do casamento, seja o que foi adquirido após o casamento, que é a separação total de bens. E temos a separação obrigatória de bens. A separação obrigatória, ela está num misto, né? É que a lei impõe que quando os noivos tenham mais de 70 anos, ou quando para casar os noivos precisaram de um suprimento judicial, né, de uma autorização judicial para casar, geralmente entre 16 e 18 anos, os pais têm que assinar concordando com o casamento. Se algum dos pais discorda e o juiz que assina, então
você precisa que o regime seja o da separação obrigatória de bens. É uma forma de resguardar interesses patrimoniais. Agora, mas teve uma decisão recente, de fevereiro desse ano, do STF, porque muito se discutia que seria contra a dignidade, principalmente das pessoas idosas. Por que eu fiz 70 anos, agora eu não posso mais escolher o regime de bens do meu casamento? Eu não estou senil, eu estou nas minhas plenas capacidades mentais e eu não posso dispor como eu gostaria que fosse meu patrimônio. Então, havia uma discussão muito grande. Principalmente, a discussão veio originária aqui do Rio Grande do Sul, onde se discutia a inconstitucionalidade desse dispositivo. E o STF, então, no começo desse ano, definiu que se os noivos fixarem, através de pacto antinupcial, um regime diferente, né, se eles procurarem o cartório e fizerem um pacto antinupcial, eles podem escolher o regime que eles quiserem. Se eles não fixarem o regime que eles desejam, vai ser o da separação obrigatória. Então, neles é um pouquinho... Então, assim, a regra é, se você não fixar através de pacto o regime, é o da comunhão parcial. Para as pessoas maiores de 70 anos, se você não fixar o regime, vai ser separação obrigatória. Mas hoje existe a possibilidade da escolha, né? E, por fim, a participação final nos aquestros, que dificilmente eu nunca vi em todo meus anos de oficial de registro civil. Por quê? O que é a participação final dos aquestros? Durante o casamento, cada um administra os seus bens, tá? E se for, digamos, se ocorrer um divórcio, todo mundo traz os seus bens para o monte e daí divide. Se quando está tudo bem bom, você não misturou, você acha que vai dar certo na hora que deu ruim? Então, assim, é um regime que nunca pegou e, se Deus quiser, com a nova alteração do Código Civil, ele vai cair, porque não... Eu li sobre ele, né? Mas a aplicabilidade não se verifica. Não. Então, além desses regimes, os noivos podem escolher como melhor lhe aprouver. É eles no pacto que definem como vai ser o casamento deles. Então, assim, eu já vi pactos onde ficou definido que se houvesse um divórcio, a casa onde reside o casal ficará para a esposa. Eles já estipularam no pacto. Então, você pode estipular no pacto com relação ao ensino religioso dos filhos. Se vai mandar, se não vai mandar. Quem vai fazer os afazeres da casa, distribuição de afazeres da casa. Você pode mesclar regimes, né? O que vier de doação vai ser partilhado, vai ter partilha mesmo que não tenha. Então, você pode mesclar regimes específicos, você pode criar cláusulas, né, existenciais que a gente fala. Até tem umas bem polêmicas, né? Mas desde que não contrarie a ordem pública, o casal é livre para dispor no pacto antinupcial do que desejar. Recentemente, tem um tema que tem sido bastante debatido, que é você poder renunciar à concorrência hereditária, né? São Paulo é muito firme no sentido de que isso é pacto comissório. Rio de Janeiro colocou no Código de Normas que é possível. Existe um conflito muito grande entre os profissionais de direito acerca dessa possibilidade ou não, mas está no projeto do novo Código Civil dizendo que é possível. Então, assim, acredito que a gente está caminhando no sentido dessa possibilidade. Por que não? Então, assim, porque a gente vê uma situação, duas pessoas divorciadas que têm filhos do casamento anterior e resolvem se casar. Cada um tem o seu patrimônio. A gente sabe que, mesmo que eles façam um pacto separação total de bens, se ocorrer um óbito, eles são herdeiros, né? E são herdeiros necessários. Então, eles vão concorrer com os filhos. Não, mas eu gostaria de proteger meus filhos. Cada um tem os seus bens, eu não quero que é seu, eu não quero cada um. Por que eu não posso? Porque é patrimônio. Por que eu, na minha autonomia privada, não posso dizer, não, eu não desejo concorrer? E aí uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, os meus filhos estão adultos, né? Eu vou casar novamente, mas eu quero protegê-los. Então, eu vou casar pela separação de bens.
protege, não protege. Se houver o óbito, não Se o- protege. Porque protege- o pacto, ele Exato. regulamenta, em regra, para o divórcio. Exatamente. Ele regulamenta a questão patrimonial para o divórcio. Agora, a sucessão é outra É coisa. outra questão. Lá na vocação sucessória, infelizmente, eles utilizaram informações que vêm do regime de bens, né? Tanto que isso também se discute. Mas vai ser herdeiro necessário. Exato. E vai concorrer com os ascendentes. Os descendentes também há previsão de cair, né? O cônjuge não ser mais herdeiro necessário. Vamos ver se isso vai passar. Isso que está tá sendo bem polêmico. Bem polêmico. Uhum. Mas essa parte de você poder renunciar à concorrência, né, também está previsto no projeto e eu vejo com bons olhos, porque assim, é uma questão patrimonial. Por que eu não posso dispor? Não vejo como. Eu estou casando com a pessoa, eu vou entender que isso é pacto comissório, eu quero a morte dela porque eu não quero nada. É contrassenso. Eu não estou Sim. desejando a morte dela, eu estou dizendo que eu não quero que ela morra. Exato. Entendeu? Eu estou concordando com a proteção dos filhos dela. Sim. Então, não vejo, né? Não vejo como um pacto comissório. Mas existe bastante discussão nesse tema. Ok. Ângela, uma questão. Existindo uma escritura de união estável, tá? Foi feita a anotação dessa escritura de união estável e agora se deseja casar. O casamento absorve a união estável ou não? Se transforma a união estável em casamento ou são atos totalmente distintos? Se fez uma união estável, fez o casamento e depois se separa, como é que fica esse cálculo aí do... né? Tá, primeiro deixa eu entender, assim, a mesma pessoa que fez a união estável é a Isso. pessoa que quer casar. Isso. Porque, assim, você sabia que se você constituir a união estável com alguém e daí depois você vai casar com outro, você não precisa verbar a dissolução? Você pode casar, não é impeditivo. Só Sim, esse parênteses. Aham. Mas, assim, você tem a opção de fazer a conversão da união estável em casamento, né? Ou você pode fazer o casamento. Porque a conversão da união estável em casamento, ela não tem celebração. Os noivos ingressam no ofício de registro civil, apresentam, né, não necessariamente, mas se você tiver a escritura, você vai apresentar a escritura com as testemunhas, os documentos, e assim que dê os prazos, você já faz o registro. Então, mas às vezes a pessoa, não, mas eu quero casar, eu quero a celebração, eu quero o juiz de paz, eu quero dizer o sim na frente de todo mundo, eu quero fazer o casamento. É possível fazer o casamento? É. Então, assim, é uma faculdade das pessoas que vivem em união estável. Se eu quero dar uma continuidade, só fazer uma conversão sem celebração, né? Simplesmente converter aquela união estável em casamento, ou se eu quero fazer um casamento. Com relação ao regime de bens, se você não tinha nada estabelecendo um regime, o regime que vai regulamentar a sua união estável é o da comunhão parcial de bens. Então, quando você vai fazer tanto a conversão ou quando você vai de fato casar, se você quiser um regime diferente, você vai ter que fazer um pacto antinupcial. Da mesma forma, se você tem a sua união estável com um regime estabelecido, então eu fiz a união estável e o regime é o da separação total de bens. Se eu quiser mudar o regime na conversão, eu preciso fazer um novo pacto e nós vamos ter os termos. Então, ali você tem termo. O que fez da escritura até a conversão é o regime, da conversão, casamento é outro regime. É possível isso? É. E hoje, na união estável, não o casamento, a alteração de regime continua sendo judicial, né? Mas a união estável, hoje você consegue alterar o regime de bens direto no cartório de registro civil. Então, assim, porque há um tempo atrás não se admitia as uniões estáveis que você estabelecesse o regime, né? As mais antigas não eram estabelecidos regimes diversos. Então, hoje, se você quiser, você pode fazer direto no registro civil. Vai ser na mesma ideia, tipo, dali para frente, né? Então, o regime que estava da parcial de bens vai viger até você fazer a alteração. Mas você consegue fazer essa alteração direto no cartório de registro civil, enquanto que no casamento a alteração de regime de bens é apenas judicial, por enquanto, né? Mas também estão buscando essa alteração no novo Código Civil. Mas você consegue estabelecer esses marcos e sempre que você trocar, se não for o parcial, você vai precisar do pacto. Caminhando um pouquinho mais na nossa temática, vamos conversar um pouquinho, Ângela, a respeito do inventário.
tá? O inventário, que eu ainda noto uma certa resistência das pessoas em falar sobre inventário, sobre testamento, sobre disposições de última vontade, porque remete muito à morte, né? Estou fazendo tal coisa, quero regularizar tal coisa porque estou pensando na morte, né? E não necessariamente. Não, é bem o contrário. Exato, são questões que, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim: não, as minhas coisas são dos meus filhos. Bom, primeiro que as tuas coisas são as tuas coisas, não existe, né, herança de quem ainda está vivo. E para que se passe determinadas coisas para os filhos, é necessário que haja uma partilha, né? Para que seja, por exemplo, se são 2 filhos, para que haja uma distribuição justa, é necessário que seja feita a partilha. No entanto, se eu quero, dentro dos meus bens, também contemplar alguma outra pessoa que tem, né, que eu gostaria que ficasse com alguma coisa do meu patrimônio, eu posso fazer isso via testamento, eu posso fazer isso via doação. E as pessoas sempre também entendem, eu acho muito, que quando a gente fala de doação, de testamento, de inventário, a gente está falando num grande patrimônio. E não. Porque eu tenha uma casa pequenininha ou eu tenha 10 casas, né, a necessidade de registro e de regularização, ela é necessária em todos. É que assim, eu vou dizer até por causa própria, assim, heranças destroem famílias, sabe? Então, e o testamento é uma forma de você respeitar a vontade, sabe? Então, se o pai ou a mãe disse, não, eu quero que esse terreno fique para o filho tal, aquele terreno para o filho tal, aquele bem para o filho tal, os filhos vão respeitar. Porque o pai sabia o que era melhor para nós. Agora, quando não existe isso, quando muitas vezes é um patrimônio, né? Não, pode ser qualquer tamanho, mas quanto maior, maior o problema, tá? Então, herança muitas vezes destrói famílias. Então, é uma forma de proteger, de evitar conflito, de evitar lide. Então, o testamento é uma forma de você pensar no futuro da sua família, pensar no futuro dos seus filhos, ou se você não tiver filhos, não tiver descendentes, não tiver para quem dá. Eu gostaria de dar uma destinação, eu gostaria de ir para uma fundação, para a pessoa que me ajudou, para a pessoa que cuida de mim, para o meu cuidador, para o meu sobrinho. Então, o testamento, ele não é você pensar na morte, que muita gente tem esse tabu. O testamento é sigiloso. Antes do óbito, ninguém vai saber o que você escreveu nele. Então, apesar de ele ser feito, né, o testamento público, por exemplo, que ele é feito no tabelionato de notas, ele só é divulgado a partir do momento que houver uma certidão de óbito. Então, e lá você pode dispor sobre o que quiser, né? Você dispõe sobre o seu patrimônio, você pode fazer a partilha. Se você tiver herdeiros necessários, talvez tenha limitações, mas você pode fazer a partilha entre os seus necessários. Então, assim, eu tenho 3 filhos. Você já pode dizer como que você gostaria que fosse partilhado. Eu quero 30% para cada um, né? Eu quero que esse imóvel seja para esse para aquele. Eu quero que o meu filho que me leva sempre no médico fique com o carro. Então, você pode... né? Você pode fazer o reconhecimento de paternidade ou de maternidade num testamento. Você pode... O que você desejar, você pode constar no seu testamento. Tem gente até que pede assim, eu gostaria de constar o agradecimento, né? Então, assim, não apenas patrimoniais. O testamento hoje, ele pode vir com cunho, eu gostaria de nomear um tutor para o meu filho. Né? Eu tenho um filho menor de idade e, na minha falta, eu gostaria que o meu irmão fosse o tutor dele. Quem vai nomear o tutor é o juiz. Mas, se você tem um testamento indicativo, o juiz já vai levar em consideração, olha, essa mãe sabe qual era o melhor para o filho dela. Então, eu vou acolher... Você tem um indicativo do que seria o melhor para aquela criança. Né? Então, você pode nomear um tutor, você pode nomear um administrador para herança. Então, sou divorciada. Na minha falta,
quem tem o poder familiar vai ser o pai da criança. Não temos um bom relacionamento. Não gostaria que ele administrasse a herança do meu filho. Posso nomear a minha irmã para administrar a herança? Pode. Então, assim, apesar de o pai da criança vai exercer a guarda, né, e vai ter, tem o poder familiar, a herança que veio da mãe, ela pode ser administrada por uma terceira pessoa. Entende? Então, assim, há muitas coisas, é um leque muito abrangente, né, que você pode dispor em testamento. Ainda é muito desconhecido das pessoas. Muito desconhecido. Mas só vem a solucionar, sabe? A evitar conflitos, a evitar lides, né? O inventário extrajudicial pode ser feito sem testamento? Pode. Então, tem gente que diz, mas eu vou fazer o testamento, depois meus filhos vão ter que entrar só judicialmente. Não, eles vão abrir judicialmente o inventário, o juiz vai verificar se foram observados todos os requisitos legais e vai registrar. Depois, se o juiz autorizar, tendo consenso, pode ser feito extrajudicialmente, não tem problema nenhum. Exato. E o inventário, claro, o inventário para ser realizado de forma extrajudicial, ele também tem alguns requisitos. Né? Que seria o consenso. Sim. Né? Em regra, herdeiros capazes, né? Podem ser emancipados, pode ser por emancipação, né? E a regra é não ter testamento. Mas, se houver testamento, for aberto em juízo, o juiz sucessório autorizar, pode ser feito também. Sim. E aí, fazendo um link com a questão do testamento, nós temos o Instituto da Autocuratela. Né? Que a autocuratela, salvo engano, a possibilidade também da pessoa determinar quem irá exercer os seus cuidados, se necessário for. Né? Eu gostaria que tu nos explicasse um pouquinho melhor sobre a autocuratela. A gente tem as diretivas antecipadas da vontade e a autocuratela. Né? Tem gente que confunde, na verdade, eles são bem próximos, esses dois institutos. A autocuratela é quando, geralmente, pessoas assim, com uma doença degenerativa, uma doença que corre o risco de você perder, né, a sua capacidade, ou mesmo não tenho, né, mas eu gostaria de deixar expresso que se eu perder a minha capacidade por algum motivo, né, eu gostaria que a fulana de tal, né, que é o meu irmão, que é o meu pai, que é o meu tio, administrasse os meus bens, né, que me representasse nos atos da vida civil. Então, assim, você faz essa nomeação. Não vai impedir, isso é um instituto novo. Então, assim, em regra, quem vai fazer essa nomeação, porque você vai ter uma interdição, né, ainda judicial. Mas, da mesma forma como a nomeação do tutor, a nomeação na autocuratela também vai ser um diretivo para o juiz de quem aquela pessoa desejava que fosse o seu curador, né? Nesse momento de incapacidade permanente ou de incapacidade temporária, mas que eu desejo que na minha incapacidade, né, quando eu não puder me manifestar, que o fulano de tal, né, me represente meus interesses, administre o meu patrimônio. Então, é você fazer essa indicação, né? Isso é autocuratela. Enquanto que nas diretivas de última vontade, é quando você diz assim, eu estou num tratamento de uma doença, mas eu não gostaria de ser entubado, ou eu não gostaria de ficar... você indicar seu tratamento, né? Hoje você consciente, você com a sua capacidade plena, você indicar, eu não gostaria de ficar vegetando tantos anos. Né? Eu não gostaria... Por quê? Porque você pode decidir, assim como hoje, né, a pessoa pode definir que não quer receber a transfusão de sangue, né? Porque é a sua autonomia. Da mesma forma, eu posso definir que eu não gostaria de receber medicação, de ficar entubado. Então, essas são as diretivas de última vontade, que a gente chama de DAV, né? E a autocuratela é mais na parte de gestão, da administração, de representação. Podem ser num único documento feitas? Pode. Pode ser em documentos separados? Também pode. Já me questionaram se era possível a autocuratela no testamento? Não. Por quê?
Porque a autocuratela é para gerir enquanto você está vivo. O testamento vai ser aberto após um óbito. Então, não tem como você fazer uma autocuratela dentro de um testamento, né? São momentos distintos. Agora, a autocuratela junto com uma diretiva de antecipação de vontade, com a DAV, é possível. Sim. Ângela, falando da autocuratela, das diretivas de última vontade, eu gostaria, e que a gente, que tu comentou, né, da questão das diretivas de última vontade, dizer daqui a pouco o que deseja que aconteça se estiver numa situação digamos assim, de quase morte, né? Digamos, não desejo passar por um suporte mecânico, não desejo ficar, né, em um estado vegetativo, prefiro ser estubado, etc. e tal. Nós temos, falando com relação à vida agora, né, nós temos a possibilidade de fazer, através do registro, uma escritura pública de doação de órgãos. Sim. Né? Que, se eu não me falha a memória, foi ano passado, o início desse ano, que a gente teve um movimento cartorário de campanha, né? De divulgação e também de pessoas que já quiseram fazer a sua escritura de doação de órgãos. E ela é uma manifestação também do desejo da pessoa. Então, eu gostaria que tu nos explicasse, porque eu acredito que é novo também essa possibilidade de fazer em cartório. Na verdade, o Rio Grande do Sul é pioneiro nisso. Foi muito bacana. O movimento iniciou, na verdade, no final de 2022, surgiu a ideia. Em meados, maio, junho do ano passado, foi lançada a campanha, aqui no Rio Grande do Sul, da escritura pública de doação de órgãos, né? Uma escritura pública gratuita, onde qualquer pessoa poderia ir no cartório, né, no tabelionato de notas, e manifestar sua vontade de ser doador de órgãos. Foi lançada uma central estadual de doação de órgãos. E como que funcionava? Porque, assim, ainda hoje na legislação, quem vai definir se aceita ou não que seja feita a doação de órgãos são os familiares, né? Mas apenas 40% das pessoas que tinham, que eram os familiares dos potenciais doadores de órgãos, aceitavam. Porque existia aquela dúvida assim, eu não sei se ele gostaria, não sei se era a vontade dele. E é um momento muito delicado. Sim, né? Até a sensação sabe. de estar mutilando a pessoa. Né? É um momento muito delicado. Eu não sei se a vontade dele, prefiro que não. Então, surgiu esse movimento no sentido assim, de você manifestar a sua vontade. Entende? Então, essa central, alimentada com esses termos, os profissionais da saúde têm acesso. Então, quando surge um potencial doador e eles verificam na central que essa pessoa manifestou a sua vontade formalmente, é uma ferramenta de convencimento da família. Olha, ele já disse que ele gostaria de doar. Você não gostaria de respeitar a vontade dele, né? Ela pode continuar dizendo que não. Mas é uma forma de você tentar convencer aquela família. Então, a família não está vinculada a obedecer à escritura. Não. É uma ferramenta de convencimento ainda. Existe um movimento para alterar a legislação, tá? Mas hoje ainda é a família que define se sim ou se não. Né? Então, é mais uma ferramenta para dizer, olha, mas ele manifestou em vida que ele gostaria de ser doador de órgãos, né? Você não gostaria de respeitar a vontade dele? Então, esse movimento foi tão bonito, né, que o CNJ resolveu encampar, e esse ano, então, foi divulgado agora, faz, acho que questão de 2 meses, a Central Nacional de Doação de Órgãos, e foi encaminhado, todos os estados hoje fazem, e é muito mais fácil, porque agora foi criado, através do e-notariado, a gente tem AEDO, que a gente chama, aedo.org.br, onde qualquer pessoa pode entrar, vai fazer de forma eletrônica, vai escolher o tabelionato de notas que desejar de forma eletrônica, será feita uma videoconferência, mas tudo assim, sem você ter que se deslocar, sabe? E você consegue escolher os órgãos que você... não quero... Eu tenho meus olhos lindos, eu não gostaria que meus olhos fossem
doados, né? Apesar de que ficariam lindos em outra pessoa também. Uhum. Mas você pode escolher os órgãos que você gostaria de que fossem doados ou não. E hoje é muito mais simples. E essa ideia foi expandida, assim, para o país inteiro. Então, assim, de muito mérito, sabe? Porque foi um movimento que surgiu aqui, é um movimento gaúcho que foi para o país inteiro e é muito bonito. Sim, né? porque inclusive a doação de órgãos, eu acredito que tenham órgãos que são utilizados que nem as pessoas imaginam que podem ser utilizados, né? E é Desde muito a rápido. pele, ela pode ser utilizada em outra pessoa. Então, isso é uma... Daqui a pouco tenhamos que ter, né, uma ampliação do olhar sobre a doação de órgãos e ver a permanência, a continuidade, de repente, da vida daquela pessoa em outra pessoa. Sim, Talvez sim, seja a vida continua. a vida né? continua. Você vai Uhum. você porque assim, ninguém faz isso desejando, mas é muito mais fácil você precisar do que você dispor, Uhum. sabe? Eu conheço várias pessoas que precisaram. Né? Então, de coração, inclusive, e você é um movimento que tem que ser muito rápido. Então, quando a gente fala Sim. do convencimento, o coração é 4 horas. Então, você tem que conseguir convencer. E eu não falo convencer de uma forma ruim, mas assim, você tem que trazer elementos para essa família de uma forma também eficaz. Porque Sim. senão você vai perder esse órgão e tem milhares de pessoas na fila aguardando. Então, você tem que tentar... A central vem no sentido de você tentar trazer esse convencimento, de trazer essa ajuda, Sim. sabe? Para que essa fila ande, para a gente conseguir dar esperança. Sim. E após essa campanha, quem quiser fazer essa escritura, procura uma serventia de... O site, eu vou até confirmar aqui, mas é aedo.org.br, tá? Não tem custo nenhum. Você vai entrar, você vai se cadastrar. Lá você vai ter que escolher um tabelionato de notas, né? E esse tabelionato e você vai entrar em contato com você, porque precisa ser feita uma videoconferência. Onde é confirmada a sua manifestação da vontade. Depois você vai assinar esse documento de forma digital e esse documento já vai para a central. Então, assim, é muito rápido, é muito prático e sem custo nenhum. Então, assim, hoje não tem mais por que não, sabe? Por que não fazer, né? Sim. Mesmo quem fez na campanha do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, direto nos tabelionatos, aquela outra declaração, a escritura pública de doação de órgãos, mesmo assim pode entrar na EDO, pode fazer novamente, porque são centrais ainda distintas que estão sendo unificadas. Mas, eu quero confirmar que eu fiz, que eu sou doador. Pode entrar, não tem problema nenhum. Sim. E caminhando para a conclusão do nosso encontro, já que falamos, né, da questão da doação de órgãos, que é uma forma de levar vida, né, para outras pessoas e manter a existência do doador, eu gostaria que, rapidamente, não vamos conseguir aprofundar, mas que nós passássemos por um tema que, para mim, também ele é um tema que, embora a nossa legislação ainda precise se adaptar e muito a ele, porque ele suscita várias discussões, várias polêmicas até, mas eu acho que também ele transmite uma ideia de humanidade, de afeto, de vínculos. E não é de hoje que a gente já tem visto o judiciário decidindo muito mais a favor dos vínculos de afeto do que dos vínculos biológicos, né? Se nós pegarmos uma criança que tenha um convívio de uma vida inteira, 10, 12 anos, com uma avó, né? E a mãe dali a pouco chegar e disser, não, eu quero a guarda dela para mim, muito provavelmente vai se entender que é mais benéfico para essa criança que ela permaneça com a avó. Por um vínculo, não só biológico, mas por um vínculo afetivo. E a gente tem, então, aí um tema de repercussão geral,
que é o 622 do STJ, né? O STF. Não, do STF. STF. Que reconhece a multiparentalidade. Ou seja, que eu possa reconhecer um filho do afeto, eu possa reconhecer uma mãe afetiva, eu possa reconhecer um pai afetivo, né? Eu sou filha biológica do fulano, mas quem sempre me criou, quem me educou, quem me deu afeto foi o meu padrasto. Na verdade, o que vem muito importante também nesse tema é que um não precisa suplantar o outro. Exatamente. Então, você não precisa, paralelamente, na adoção, por exemplo, você tem que tirar um para vir o outro, né? Enquanto que na multiparentalidade você pode coexistir com 2 pais, com 2 mães. E hoje, a gente, como você disse assim, é um tema que está vindo, e é um tema tão gostoso, mas está vindo tanta novidade que a gente já tem reconhecimento de avós socioafetivos, de irmãos socioafetivos. Então, é um tema que está vindo e que é muito rico, porque está reconhecendo, de fato, a afetividade e não apenas o sangue. Exatamente. Né? E não exclui, né? Não exclui o vínculo biológico. Claro que ele levanta alguns debates, principalmente no que tange a sucessão. Bom, se eu tenho 2 pais, eu vou herdar dos 2, né? Então, isso são coisas e outros debates que se levanta e que o nosso ordenamento jurídico ele vai ter que caminhar a fim de regulamentar, Sim, né, é tudo muito novo. a legislação. Mas é uma decisão que nos remete muito a esta questão afetiva e a questão de reconhecimento de vínculo mesmo. Né? Sim, e ali o extra ajuda novamente, porque na multiparentalidade, esse reconhecimento, né, ele pode ser feito direto no cartório de registro civil, desde que acima de 12 anos. Então, assim, você tem que ser pelo menos adolescente. E pós-mortem também? Pós-mortem só judicial, ainda, né? Já tem alguns, salvo engano, é o do Rio de Janeiro ou é o de São Paulo, que já tem no sentido de, no inventário, poder ser reconhecido, todos os herdeiros reconhecerem, digamos que era um filho socioafetivo, né? Já seria possível. Mas é muito novo essa possibilidade. Mas já estão caminhando, tipo assim, no inventário extrajudicial, todos os herdeiros reconhecem que aquele pai, que o de cujos, tinha também um filho do coração, tinha também um outro filho socioafetivo. Chamar ele também para essa herança, onde todos reconhecem, faz esse reconhecimento pós-mortem e faz a partilha, né? Então, já existe esse movimento. Ainda não está pacificado, é muito novo, mas o reconhecimento em si, né, tratando, é possível ser feito no extrajudicial, é possível ser feito direto no cartório de registro civil, né? Se o adolescente, ele vai ser ouvido. Os pais, se ele for menor de idade, os pais também precisam ser ouvidos, os pais biológicos. Se ele já for maior de 18 anos, os pais biológicos nem precisam ser ouvidos. Basta a manifestação dele. E daí a comprovação de que existe esse vínculo socioafetivo, né? Geralmente a apresentação de fotos, às vezes 2 testemunhas, documentos, seja de saúde, de escola, né, que comprova esse vínculo. Mas, assim, é muito bonito de ver. Eu já tive a oportunidade de fazer, né, inclusive de um menino onde a mãe havia falecido e ele diz, não, eu fui criado pela minha madrasta e eu queria que ela aparecesse na minha certidão como a minha mãe, porque ela é a minha mãe, ela também é minha mãe. Então, ele tinha uma lembrança muito bonita da mãe dele falecida, mas a madrasta dele, ele tinha como a mãe dele também, ele disse, ela é minha mãe também. E eu gostaria que na minha certidão tivesse o nome da minha mãe também. Então, assim, é muito bonito de você ver isso. Então, isso você consegue hoje fazer direto, né? Também no cartório de registro civil, a gente também consegue ajudar, né? Tirando mais, tipo, vai para o judiciário? Vai ter que ir para o judiciário se for menor de 12 anos, né? Ou se não houver uma concordância dos pais, a gente tem que levar para o judiciário. Mas havendo o consenso de todos acima de 12 anos, você consegue fazer diretamente no cartório de registro civil. Sim, e eu acho que isso também o ordenamento jurídico refletindo a contemporaneidade dos fatos que acontecem, né? Porque hoje a gente tem famílias Plurais, né? Então,
é o direito reconhecendo o que está acontecendo, né? Que antes a gente tinha coisas muito fechadas, né? Que hoje a gente... Bom, são realidades fáticas, né? Acontece de fato. As famílias são mosaicos. É os meus, os teus e os nossos. Então, Né? essa possibilidade de reconhecimento. Isso é muito... Às vezes, quando a gente fala de advogado, judiciário, né, se leva sempre muito para o lado do litígio. E eu sempre digo que, pelo contrário, né, é muito mais produtivo para um advogado, para um operador do direito, atuar primeiro de forma consensual, né, do que no litígio em si. E essas questões, como a doação de órgãos, como o reconhecimento da multiparentalidade, mostra também o direito... A parte bonita. A parte né? bonita. Ali tem uma grande diferença do judicial e do extra. Porque no judicial a gente tem a lide, a gente tem um conflito. Então, assim, nesses 12 anos, o que eu vou dizer assim, tu trabalha com conflito todo dia. E o extra, tu trabalha com a solução. Porque as pessoas que procuram o extra, elas estão em consenso, elas estão em acordo. Então, né, você consegue dar essa efetividade jurídica que a gente estuda tanto, a gente consegue ver na prática mais rápido. Porque, assim, elas estão de acordo. É solucionar o problema delas, a gente consegue solucionar rápido. Então, o que é diferente, né, do judicial, que por vezes se arrasta e tenta fazer conciliação, tenta fazer mediação, não adianta, instrui, julga, recorre. Então, é uma das grandes diferenças, né, nessa efetividade do judicial e do extra, né, já no nosso tempo, tá? Mas é essa efetividade, sabe? Enquanto num lado você tem um acordo, você tem um consenso, você tem as partes buscando uma solução, às vezes na outra nós estamos no cabo de guerra, cada um puxa para um lado. Sim. Né? Então, né, a gente tem esse ponto de vista. Sim. Infelizmente, né, o tempo ele corre, mas eu gostaria de muito sinceramente te agradecer, Ângela, dizer que desde o primeiro momento, né, tu teve uma receptividade muito grande. Foi recíproca. Ao meu convite, e te agradecer pela tua generosidade de partilhar conhecimento conosco, né, comigo, com quem nos assiste. Isso é um grande diferencial. Eu acho que conhecimento, como você disse, merece ser divulgado, compartilhado. E da forma mais simples possível, porque queira ou não queira, e hoje até é um movimento do CNJ, da gente acabar com o juridiquês. Exatamente. Né? De tentar trazer de uma forma mais fácil, de uma forma compreensível, né? Para a população em geral. Sim. Né? E esse é um dos nossos objetivos, né? A gente fala tanto em acesso, né, à justiça. Então, esse é um dos nossos objetivos, deixar mais didático o direito. Então, eu te agradeço muito. Agradecimento é meu, tá? Agradeço muito grata pelo convite. Muito pela tua boa vontade, pela tua generosidade de estar aqui no dia de hoje, de dividir todas essas questões. Eu acho que a gente não falou nem metade. Né, que a gente poderia ficar um bom tempo mais conversando, mas acredito que a gente trouxe colocações muito importantes para quem nos assiste, seja profissional do direito, sejam pessoas de outras áreas, coisas do nosso cotidiano e que nós conseguimos abordar e tu conseguiu esclarecer situações que são bastante duvidosas. Então, eu te agradeço muito. Te desejo todo o sucesso do mundo na frente do Cartório Pelotas, né? Que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa, incrível, que eu pude sentir, embora nós não tenhamos muita convivência, mas eu já pude sentir o quanto tu és uma boa pessoa. Obrigada, né? Patrícia, também agradeço muito o convite, né? Eu fico muito honrada. E as portas do Cartório Pelotas estão abertas para você, obrigada. Estão abertas para todos, tá? Se quiserem, @Cartório Pelotas. A gente está à disposição. Se você precisar, pode nos procurar. Muito obrigada. Tá, então, agradecendo a Ângela, eu agradeço também a todos que estiveram conosco. Muito obrigada pela parceria de sempre. Espero que tenhamos colocado temas, assuntos que são extremamente relevantes e que tenham feito diferença na tua vida
como profissional do direito, como estudante de direito, como alguém que deseja também seguir alguma carreira jurídica, como população em geral. E eu te aguardo com certeza no nosso próximo encontro, que vai ser com um outro grande profissional, e nós vamos abordar com certeza um tema muito importante também. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.